Bom dia, meus irmãos, graça e paz para cada um de vocês. O pastor Maicon, ele me convidou para trazer a palavra hoje, né? Eu me sinto muito honrada de compartilhar a palavra de Deus. E eu queria que a gente abra sua Bíblia no capítulo 8 de Neemias. Nós vamos ler na versão revista e atualizada, do 1 ao 18, todo o capítulo 8. Então vamos ler. Esdras lê a lei diante do povo. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens, mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebia, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro na lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. A festa dos tabernáculos. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, o sacerdote e os levitas, e isso para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo, saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação, os que tinham voltado do cativeiro, fez cabanas, e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa manhã, Senhor. Obrigado pela vida de cada um de nós aqui, Senhor, que está aqui para ouvir da Tua palavra, Deus. Eu me coloco aqui humildemente diante de Ti para que
a Tua palavra seja falada através de mim, Pai, que venha aos nossos corações, Pai, e que o Senhor possa ministrar, Senhor, a cada um de nós, ó Pai. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Obrigado por essa igreja, Senhor. Obrigado pela vida de cada um aqui. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje, né, pela manhã, agora, na escola dominical, já tivemos uma aula do pastor Márcio, né, pastor Márcio? Enquanto eu estava ouvindo a palavra dele, muitas vezes eu lembrei dessa palavra aqui, porque ele fez todo um histórico, né, dos reinos, dos reinados, e então foi muito, muito interessante, assim, eu lembrei muito, assim, enquanto ele estava falando, do que eu ia compartilhar também. Então, o livro de Neemias, ele fala de restauração, né? A gente pode observar nesse texto que ele se dirige a todos nós, né? A missões, né? Por exemplo, eu lembro que quando a Arlete Castro esteve aqui, missionária, ela falou do livro de Neemias, capítulo 1 até. Então ela falou quando ela orava pelo campo missionário lá em Portugal, né? Como o Neemias fez, né? Porque ele foi para falar para restaurar, né? Um lugar que precisava de voltar a palavra de Deus, né? Então, esse livro também é para toda a família, para a igreja e para a nação também. O pastor Michael, ele deu um contexto histórico, né, desde o capítulo 1, né, quando fala da oração e jejum. Inclusive, nós fizemos uma semana de jejum e oração aqui na igreja e foi uma bênção mesmo. Quem pôde participar percebeu isso, como foi bom para a igreja, né? Então, foi muito bom. E falou também sobre o caráter de Deus, né, que está em Neemias. E o Jadson também, o pastor Jadson falou sobre oração, então foi muito rico, né? E até domingo passado, o pastor Serginho, acho que no capítulo 4, né, ele falou sobre as dificuldades que enfrentamos e como a gente está preparado contra o inimigo, que tenta nos desanimar, como ele falou do testemunho da missionária Heloína, né? Às vezes o inimigo vem de várias formas, né, para tentar desanimar o que você está fazendo, né? Mas a gente tem que estar preparado e fortalecido em Deus, né? Então, essas palavras de Neemias estão no YouTube, todas. Então, vale muito a pena você na íntegra ouvir desde a primeira até agora, né? Vai na sequência. Quem não esteve aqui pode pegar no YouTube e assistir. Vale muito a pena mesmo. Eu já tinha estudado esse livro, né? E realmente é um livro muito próprio, assim, para os dias de hoje também. Então, como eu falei, é um livro que fala de restauração. Então, tem 3 tipos de restauração que a gente vê no livro de Neemias. A restauração física, que foi o quê? A colocação de muros, de trancas, visando a segurança da cidade contra os inimigos, né? Porque contra os inimigos e também devolver a identidade do povo, né? Porque eles ficou sem cerca, sem muro, sem nada. Então, eles foram para levantar de novo esses muros, trazer segurança e trazer de volta a identidade do povo. Houve também a restauração social, que quando restituiu ao povo tudo que eles tinham perdido. Isso a gente vai ver lá no capítulo 5. E a restauração espiritual, que é o que nós vamos falar hoje. A restauração física, a reconstrução, né, dessa restauração, da reconstrução física demorou 52 dias. Agora, a restauração espiritual demorou muito tempo, anos até. Então, é mais fácil construir prédios, templos, do que edificar vidas, né? E não há despertamento espiritual, irmãos, sem o ensino e a obediência à palavra de Deus. Com certeza essa é mais importante, porque se não fizermos essa, né, Neemias traz para o povo essa importância, né, da palavra de Deus, porque sem essa restauração, as outras demais restaurações fracassariam, né? É a única maneira de restaurar, de nortear uma família, uma igreja, uma nação, é através da palavra de Deus. Não tem outro, né? E essa é a maior necessidade
Nossa maior necessidade, e a maior necessidade do mundo também, né? A gente está vivendo num liberalismo onde tudo é normal e permitido, né? Tudo tem uma justificativa, né? Tudo a gente dá uma justificativa, isso é triste e é sério ao mesmo tempo, né? Até dentro das igrejas, né? A gente vê negando a veracidade e a autoridade das escrituras. Vemos que muitas igrejas fecharam suas portas e muitas ovelhas foram dispersas em vários lugares do mundo. Tem também o sincretismo religioso, onde as pessoas querem acrescentar coisas à Bíblia, anulando o sacrifício pleno e completo de Jesus. Muitas pessoas creem, pregam a palavra, mas não são impactadas, não há transformação. Tem Bíblia, até várias versões, mas não conhecem um versículo de cor, nem manuseiam a palavra, nem pautam suas vidas pelo ensino das Escrituras. E isso, irmãos, é uma porta aberta para todo tipo de influência perigosa, por falsos ensinamentos e falsos profetas. E é essencial, então, esse texto, né? E muito pertinente para os dias de hoje. Então, nós vamos voltar para o nosso texto. O que a gente vê lá no versículo 1 e 2 é um ajuntamento para ouvir a palavra de Deus. Lá fala no versículo 1, o povo se ajuntou como um só homem. Esse ajuntamento para ouvir a palavra de Deus foi espontâneo e coletivo. Falo coletivo, né, porque quando tem mais pessoas realmente é coletivo, mas no sentido de coletivo, no sentido de no mesmo propósito, né, no mesmo propósito. Então, qual foi a motivação do povo? Qual foi? Somente e tão somente para ouvir e buscar a palavra de Deus. Hoje a gente vê muitos ajuntamentos, né, mas por vários outros motivos, né. Irmãos, o que nos leva a vir para a igreja num domingo como esse? Qual a expectativa? Qual o nosso propósito? Quando fala que todo o povo se ajuntou como um só homem, em outra versão fala assim, com um só propósito, há uma unidade de propósito, né? Então é isso, quando a gente vem para a igreja, a gente vem como, né? Essa é uma pergunta que eu faço para mim mesmo, né? Qual a motivação, né, que eu venho? Uma coisa que a gente observa, primeiro, é o comprometimento. Por que eles buscam Esdras? Qual o compromisso de Esdras? Lá em Esdras 7:10 fala assim, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel todos os seus estatutos e os seus juízos. Então, o que ele é disposto? Para buscar, para viver e para ensinar a palavra de Deus. Esdras era comprometido com o conhecimento da Bíblia, com a obediência da palavra e com o ensino da palavra. Ele conhece, ele vive, ele tem paixão em falar a palavra de Deus. Até tem um Salmo 119, né, que não se sabe ao certo o autor, se é Davi, se é Esdras ou Daniel, né, que fala, lâmpadas para meus pés é a sua palavra. Mostra-se a paixão pela palavra de Deus mesmo, né? Então, aí a gente traz para nós, né, que tipo de conversa nós temos tido no meio que a gente convive. Na nossa casa, no nosso trabalho, ou mesmo na igreja, né? Qual o tipo de conversa que nós temos tido primeiro, né? Qual assunto a gente tem dado importância? Quando a gente abre o celular, né, o que a gente busca ver ou ouvir? Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que não devemos ter outros tipos de conversas ou ver outras coisas. Sim, mas que em tudo que a gente for fazer, que o Senhor possa estar presente. Ele tem que estar presente em tudo, em qualquer atividade que a gente tiver. A gente tem que ter a presença de Deus, Ele vai estar ali, né? Então, assim, eu estou querendo dizer, a gente está dando devida importância à palavra de Deus? O nosso coração se alegra quando falamos sobre Ele? Temos paixão pela palavra? O que a gente sente, né?
A necessidade da igreja é a palavra de Deus. O remédio para a igreja é a palavra de Deus. A solução para a igreja é uma volta à palavra de Deus. Então, Esdras era um líder comprometido com a palavra de Deus. E nesse contexto que a gente está falando, eu li duas frases de um grande pregador que chama Martin Lloyd Jones. Esse pregador, ele foi médico, ele fez medicina, foi médico da família real. E aos 27 anos, ele largou a medicina para ser um pregador da palavra de Deus. Aí ele disse assim, uma frase dele assim: a pregação é a maior necessidade da igreja e do mundo. Outra frase: a melhor maneira de purificar a igreja é pregando sistematicamente a palavra de Deus, pois ninguém resistirá a ouvir por vários dias a genuína palavra de Deus e não ter uma reação. Duas coisas vão acontecer: ou os pecadores saem da igreja ou se convertem. Então tem que ter o quê? Transformação. Não pode ficar na mesma, né? Então não é possível a gente ter um reavivamento bíblico sem o retorno às Escrituras. Segundo ponto, precisamos estar atentos e sedentos das Escrituras. No versículo 3, fala assim que a palavra foi lida perante homens, mulheres e os que podiam entender. Eu até penso aqui que podia ter homens, mulheres, crianças com a idade de entendimento, por isso que eu falo da família. E o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei, ouvidos atentos, né? E eles pediram, né, você vê que foi espontâneo porque eles pediram para trazer a lei de Deus, para eles ouvirem, né? Então não havia distração, não havia enfado, falar assim, nossa, demorando muito essa palavra, né? Sabe? Não, havia fome da palavra de Deus. As mentes estavam despertas, todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Então, estavam despertos. Aqueles que eram capazes de entender estavam com a mente acordada, né? Houve uma explicação lógica de cada texto. Eles liam e explicavam para o povo, né? Vou falar um pouquinho de emoção. Emocionalismo, irmãos, é inútil, mas uma mente iluminada pela palavra de Deus desemboca em emoções profundas. Eu hoje estava fazendo minha devocional e veio uma palavra assim, ó, que existe um intervalo entre ouvir algo verdadeiro e realmente sentir que é verdade. Esse intervalo pode nos fazer tropeçar, se a gente não tiver cuidado. Da nossa mente até o coração são 45 centímetros, né? Então, a gente tem que tentar diminuir esse intervalo, abreviar esse intervalo, né? É importante a gente nos fundamentar na verdade na palavra de Deus, meditando até que penetre no nível das nossas emoções, do nosso coração. O pastor Jato sempre falava que tudo começa aqui, na mente, né? E a gente tem que fazer de tudo para vir para o nosso coração, né? Então, e diminuir um pouco esse intervalo da mente e o coração. Quando o povo ouviu e entendeu, eles se humilharam, choraram e se quebrantaram diante do Senhor. Quem entende se quebranta, quem entende se humilha e chora diante da palavra de Deus. Qual foi a última vez que nós sentimos isso, esse quebrantamento, esse choro diante da palavra de Deus? Terceiro ponto é a reverência, o respeito, a adoração diante da majestade de Deus e da supremacia da palavra de Deus. Então, Esdras abriu o livro, né? À vista de todo o povo, está lá no versículo 5. É porque ele estava num púlpito assim, acima que nem esse, né, que foi feito para isso, e o povo todo se pôs em pé. Isso é respeito, né? E ainda quando ele bendisse o Deus, o grande Deus, o povo respondeu, amém, amém. Levantavam as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Então,
quem vai subir aqui não é a pessoa que tem importância, né? Está no mais alto que a pessoa tem importância. Não, é a palavra de Deus que tem importância. A palavra do Senhor que é importante. Por isso que tem que ter um compromisso com Ele, né? Eu só queria dar uma explicação sobre a primazia da mensagem, né? Primeiro teve a leitura do texto, né? Que a gente vê que o texto é a fonte da mensagem e a autoridade do pregador. Deus não tem compromisso com a palavra de quem está falando, e sim compromisso com a tua palavra, com a palavra dele. A palavra de Deus é importante, como eu já falei aqui, né? A palavra do pregador não tem valor nenhum se ela não for a explicação do texto, e também se ele não tiver essa intimidade com Deus para falar aquilo que Deus quer que ele fale. Deus, às vezes você prepara uma coisa e Deus te direciona para outra, quando você tem intimidade, você tem comunhão com Ele, né? Tem que ser assim, né? Depois tem a explicação, porque aqui eles iam lendo e explicando cada texto para as pessoas que podiam entender. Extraía do texto o que está no texto, não tirava coisas, colocava coisas a mais no texto, nem tirava coisas. O pastor Jadson, eu me lembro bem que ele sempre falou isso, que se eu tiver, ele falou assim, se eu tiver aqui falando pregando, dando uma mensagem, e tirar alguma coisa que não está na Bíblia, ou colocar alguma coisa que na Bíblia a mais, vocês podem sair para a porta e para fora, porque não é assim que tem que ser. Que nós temos que examinar. A pessoa você vai ouvir uma mensagem de algum pregador, você tem que examinar a Bíblia, você tem que examinar o que está falando. Então nada pode ser acrescentado, nada pode ser tirado da palavra de Deus. Ela é única, ela é a palavra de Deus. Então eles leram claramente, lá no versículo 8 fala, leram a lei de Deus claramente, dando explicação, de maneira que entendessem o que se lê. Então a palavra deve ser falada de maneira simples, para que todos possam entender, né? Não temos que falar, como eu já falei aqui do Jadson, o que a gente acha, com os nossos pressupostos, e sim o que está no texto, e aquilo que Deus fala conosco também, porque no texto Deus fala conosco para a gente estar trazendo, né? Então é isso. Então a palavra ela é complexa o suficiente para que o mais sábio dos homens não entenda completamente por si só, simples o suficiente para que a pessoa que nem sabe ler diga, entendi. Então né, às vezes ela fica tão complexa para que aqueles que se acham que sabem muito, né, não vai entender só por ele, né? E o simples, e vai ser simples o suficiente para que aquele que não sabe muita coisa vai falar, entendi a palavra. A gente não traz uma mensagem diante da congregação, e sim para a congregação. É uma palavra para nós que estamos ouvindo. Por isso que muitas vezes quando a gente vem para a igreja, ouve uma palavra, né, a gente fala assim, nossa, Deus falou comigo. E Ele sempre fala. Se você vem preparado para ouvir de Deus, Ele sempre vai falar com você, né? A mensagem ela tem que ter conexão. Por isso que quando a pessoa que vai trazer a mensagem tem que ter uma intimidade com o Senhor para poder trazer essa palavra para os irmãos, mesmo para a pessoa mesmo, né? Porque primeiro a palavra está falando comigo, né? Se ela fala comigo, para depois falar com vocês, né? Para quem vai ouvir. Os efeitos da palavra de Deus, nós vamos falar, é o quarto ponto, né? Nós somos constituídos de razão, emoção e de vontade. A mensagem deve atingir a nossa mente, nossas emoções e despertar nossa vontade. Em outras palavras, tem que haver transformação. A gente viu que no versículo 9 a 12, né, o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então houve um quebrantamento, uma tristeza, choro. Então se a palavra não nos causa esse tipo de emoção, de quebrantamento, algo deve estar errado. A palavra de Deus produz impacto no coração. Houve uma convicção da palavra, porque o povo chorou, ele foi impactado pela palavra e percebeu que havia sido desobediente. Eles perceberam o pecado que eles estavam cometendo, né?
Então, quando reconhecemos nosso pecado, a palavra de Deus pode fazer a ferida, porque ela dói, né? Faz a gente sofrer quando a gente reconhece. Mas quando vem o arrependimento, ela também cura e fecha a ferida. Tem acho que em 2 Coríntios, que fala, né, que o pecado do mundo leva à morte, mas o pecado diante de Deus, ele traz arrependimento. A tristeza do mundo causa morte, e a tristeza diante de Deus é o arrependimento. Então, isso é a diferença. É uma tristeza que traz arrependimento, mas que a gente sabe, se a gente arrepender, a gente vai ter o perdão de Deus, né? Mas falando em tristeza, mas temos também o que? A alegria, né? A gente vê que aqui fala, né, no texto: a alegria do Senhor é a nossa força, independente de situações e circunstâncias. Não depende de se eu passei no concurso, se eu ganhei alguma coisa, não depende de circunstância. A alegria, mesmo em situações adversas, né, ela tem que estar no nosso coração, porque é a alegria do Senhor, né? Será que quando a gente sai da igreja, depois de uma palavra, como estamos ouvindo agora, a gente sai com mudança no nosso íntimo, na nossa mente, na nossa emoção, porque entendemos a palavra de Deus? Então a palavra de Deus deve ser explicada, e quando ela é explicada e é entendida, ela produz alegria. No início, tristeza por causa do pecado, arrependimento que traz a alegria, né? Depois tem também a vontade. Nós falamos da razão, emoção, né, e da vontade. Então, o povo foi-se a comer, a beber, a enviar porções e regozijar-se grandemente, porque tinha entendido as palavras que lhe foram explicadas. Então, eu entendo, eu sinto, eu obedeço. Então, houve o que aqui? Uma generosidade, porque quando a gente entende a palavra, ela não nos move somente a Deus, mas nos move ao próximo. O culto que agrada a Deus é um culto que não é apenas endereçado para cima, mas também para que nos voltemos para o lado com compaixão e generosidade. Essa igreja, ela tem isso, né? De ver a situação daquele que tem necessidade, né? E vai e ajuda. Quarto ponto, a observância, a obediência da palavra de Deus. A gente vê lá no versículo 13 a 18. O que a gente vê aqui? Houve uma iniciativa da liderança. Quem vai a Esdras, que é o sacerdote e escriba? Quem vai a ele? Os líderes das famílias, os sacerdotes, os levitas. Eles foram para atentarem a palavra de Deus. Eles queriam receber mais, estudar mais a fundo. Não é ouvir um dia, porque eles ficaram desde manhã até ao meio-dia, mas eles queriam mais. Estavam sedentos da palavra. Eles queriam ver na Bíblia e observar o que eles não estavam fazendo mais e voltar a fazer. O que Deus nos ordena, e fazer e voltar a fazer. Então, quando a gente lê a Bíblia, vai estudar, vai meditar, a palavra vai nos trazer isso. A gente pode lembrar alguma coisa que a gente fazia e não está fazendo mais, né? Aquilo que Deus está ordenando, que a gente fazia e não está fazendo mais, e a gente tem que voltar a fazer. Pensar também em algumas coisas que a gente faz que está entristecendo a Deus. O Espírito Santo vai nos mostrar isso, vai incomodar, e a gente vai mudar de atitude. Então, essa iniciativa da liderança é muito importante, né? Essa observância da palavra, essa obediência. E quem está ouvindo, que é os liderados, eles obedecem à direção da palavra de Deus. Os liderados, eles perceberam que tinham preceitos de Deus que não estavam sendo cumpridos. Por isso que houve a tristeza e o arrependimento, né? Depois teve a festa dos tabernáculos, né, que é uma festa muito importante na época, né? Então, culto, gente, não é evento, né? Já foi falado que eventos, eu já ouvi falar que evento é evento, né? Não pode parar. Culto tem que dar sequência.
Às vezes a gente ouve a palavra no domingo e já no início da semana não aplicamos o que ouvimos, ou pior, nem lembramos o que foi dito. Aqui a gente vê a disposição da liderança. Isso é compromisso e responsabilidade. O início de um avivamento é assim. Parece que temos que vir domingo após domingo para a gente se alimentar, tomar uma vitamina, né? Como se fosse para tomar uma vitamina e poder iniciar a semana, né? Mais forte. Mas quando chega no final de semana a gente já está nos sentindo fracos. Mas por que isso acontece? Porque a gente não tem a nossa prática do dia a dia, de buscar, né? Cada um na sua casa, você com Deus, o seu momento de devocional, de leitura da palavra, de meditação e de oração, né? Isso nós temos que ter diariamente. E aqui ele fala que o resultado foi que dia após dia leu Esdras no livro da lei, né? Todos os dias, teve um tempo, né? E o resultado foi uma grande alegria. Deus nos deu o privilégio de nos reunir semana após semana, até mais de uma vez na semana, para estudar a palavra de Deus. Aqui na igreja nós temos vários grupos que se reúnem para estudar a palavra, e é muito importante, porque eu e minha família, nós somos fruto de estudo, né? Familiar. Então, é importante que cada um esteja engajado em algum grupo, porque é um grupo um pouco menor, que dá um vínculo, ali você pode perguntar, pode conhecer mais da palavra, te dá mais força para no dia a dia você estar buscando. Então, se você não faz parte de algum grupo, a igreja tem vários grupos que você pode buscar para participar. Também a gente tem que ter o cuidado que o ouvir da palavra de Deus não deve ser algo como uma rotina, né? Por exemplo, quando a gente vem na igreja, hoje é domingo, dia de ir na igreja, liga o piloto automático e vem, né? Não é assim, né? Nós temos que vir, quando você está todos os dias em conexão com Deus, buscando a palavra, você vai vir diferente, você vai vir querendo ouvir e saber e conhecer mais da palavra de Deus. Então, eu até vou falar aqui você pode fazer uma prática ou um teste mesmo, né? Não sei se posso falar que é teste, né? Mas uma prática. Procure de manhã, a hora que você acordar, ter seu tempo de devocional, de busca, de leitura de um texto, de oração. Fale com Deus. Se coloque diante de Deus, né? Faça isso todos os dias. Você vai ver que quando você sair para fazer suas coisas, Deus vai estar indo com você, ou no trabalho, ou dentro de casa, Deus vai estar com você. Você vai perceber, isso eu falo por experiência própria, que em situações que acontecem que você meio adversa, que você não concorda muito, você vai sentir paciência, você vai ser menos crítico, você vai sentir os frutos do Espírito em você. Por quê? Porque você está ali, dentro, conectado com Deus, conectado com a palavra. Então você vai sentir essa diferença. Faça isso. Pode ser que no começo você ainda não sinta tanto, mas faça isso como uma prática diária. Uma prática diária. A igreja só tem a ganhar com isso, porque se todos nós fizermos isso, né, de estar buscando cada um, vai ser uma igreja forte, né? Nós vamos estar fortalecidos no Senhor, né? E uns com os outros também. Então é importante. Isso a gente tem falado aqui pelos pastores, muito, né? De devocional. Então, faça isso. Você vai sentir essa diferença. Então, o que nós falamos até aqui foi isso, né? Comprometimento pelo livro de Neemias, né? Comprometimento, ouvidos atentos, né, desejo da palavra, reverência, respeito pela palavra de Deus, adoração, quebrantamento, choro e alegria, né? A gente viu todos esses pontos aqui nesse capítulo 8 de Neemias. Então, para concluir, eu pergunto para mim, para todos nós,
Qual a nossa expectativa? Temos disposto nosso coração para conhecer a palavra de Deus? Temos disposto nosso coração para viver os ensinos da palavra de Deus? Temos disposto nosso coração para ensinar a palavra de Deus? Qual a disposição que nós temos ao sair daqui hoje, querendo mais de Deus? Neemias e Esdras, eles trouxeram de volta a leitura pública das Escrituras, colocando-a num lugar de destaque no culto. A palavra de Deus, ela tem o poder de convencer, de converter e de reviver. Então, comece fazendo essa prática. Eu queria terminar com Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus precisa ser viva. Que Deus nos ajude a entendermos o valor e a supremacia da palavra de Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado a Deus pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Que essa palavra possa dar fruto no nosso coração, que o Senhor possa falar conosco essa semana através dessa palavra, que a gente possa ter compromisso, a gente possa ter disciplina, Senhor, em Te buscar, Senhor. Que nós possamos estar com a nossa mente, o nosso coração aberto para ouvir do Senhor, Pai, da Tua parte para nós, Pai. Nos ajude, nós precisamos muito do Senhor, Pai, na nossa vida, Pai. O Senhor é o Deus da nossa vida e nós Te amamos, Pai, todo o nosso coração, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão, porque tudo é para Te honrar e Te glorificar, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Irmãos, que tenha uma semana abençoada, que a gente possa estar juntos, né, e na palavra, tá? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vá em paz.